Veja no ICL Notícias, segunda edição. Escândalo do Banco Master. Lula se irrita com Toffoli. Investigadores apontam situação delicada e Fachin tenta tirar ministro da corda bamba. Caminhada errada. Nicolas foge da responsabilidade e critica a imprensa pela cobertura do ato que deixou feridos em Brasília. Guerra civil à vista. Crise entre Trump e governadores é agravada após agentes do ICE matarem mais um cidadão americano. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Seja muito bem-vindo e seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Meu querido Chico, boa tarde para você. Boa tarde, Roberta. Boa tarde para nossa audiência aí no Brasil inteiro. Segundão, vamos com tudo. Segundou. E hoje, sabe aniversário de quem hoje? Não. Angela Davis. Nossa! 82 anos, falando em Black Panthers que voltaram às ruas ali, né? Principalmente em Minneapolis. Olha o aniversário. Exatamente. Hoje eu até vi uma foto do Reinaldo, jogador do Galo, que ele homenageava os Panteras Negras nos gols dele. Muito bom. Então é nessa linha que voltou a foto do Reinaldo. É por conta do aniversário da Angela Davis. É isso. E ela diz o seguinte, gente, quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade toda se movimenta com ela. Por que ela diz isso? Porque as mulheres negras formam a base da pirâmide. Então, quando qualquer pecinha se movimenta, toda a estrutura tende a se movimentar também. Assim, você mexe com a economia, você mexe com a sociedade inteira. É isso, né? Você reordena alguns cargos, você mexe em geral. Mexe em tudo. É isso. Bora para os nossos assuntos domésticos de política. Eu chamo o Luiz Costa Pinto para falar com a gente hoje. Vamos abrir nosso papo. Oi, Lula. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. Eu estou aqui tentando substituir a nossa insubstituível Elô Vilela nessa praia de Brasiliense que é a Praça dos Três Poderes. Uau, que maravilha, Lula. Pô, tá bem postado, vamos embora, tá bom demais. Vamos lá, Lula, porque a condução do caso Master pelo ministro Dias Toffoli do STF tem incomodado o presidente Lula. Segundo a apuração da Kátia Seabra, do jornal Folha de São Paulo, Lula, inclusive, já disse a pessoas próximas que Toffoli deveria se aposentar ou então renunciar ao cargo. Outra apuração do Lauro Jardim, do jornal O Globo, indica que Lula tratou do caso Master diretamente com Toffoli num almoço ainda em dezembro. O encontro contou com a presença do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, e aconteceu logo depois do ministro ter decretado sigilo na investigação. A gente se lembra bem porque foi depois daquela viagem, daquela carona que ele pegou para assistir ao jogo da Libertadores. E aí, segundo Lauro Jardim, Lula disse a Toffoli, preste atenção, abre aspas, você tem agora a chance de reescrever a sua biografia. Fecha aspas, Lula, passo para você, porque pelo jeito Toffoli, de fato, está reescrevendo, né? Ô, Roberta, Chico e quem nos ouve, eu acho que tem gradações para a gente analisar essas duas reportagens, que são reportagens, no caso do Lauro Jardim, uma nota de uma coluna respeitável do mercado jornalístico, e a outra uma reportagem da jornalista Kátia Seabra, também uma jornalista muito experiente no mercado brasileiro, né, já há muito tempo. Mas eu vou dizer para vocês que as nossas apurações aqui no ICL divergem em alguns momentos desse tom, desses bastidores, né? Primeiro porque eu digo que jamais o presidente da República diria para um ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer que fosse ele, que ele poderia antecipar a saída
do Supremo, ainda mais um ministro tão jovem como o Dias Toffoli, que tem a ambição de se tornar o decano do Supremo Tribunal Federal a partir de 2027. O Toffoli, quando o Gilmar Mendes sair do Supremo em 2027, ele será o decano. Então, dificilmente ele deixará esse posto no Supremo Tribunal Federal antes dos 70 anos de idade. Ele pode ficar lá até os 75. E em relação a essa outra prensa de reescrever a biografia, de fato, o ministro Toffoli, que foi indicado pelo presidente Lula no final do seu primeiro mandato como presidente da República, ele desagradou, ele desagradou o presidente Lula e eles se afastaram bastante ao longo dos anos, sobretudo em razão daquela decisão do Toffoli de não deixar o presidente Lula visitar e ir ao enterro do irmão, o Vavá, o Genivaldo Lula da Silva, que morreu enquanto o presidente cumpria aquela sentença ilegal, né, decretada pelo ex-juiz Sérgio Moro, né, em 2019. O Vavá morreu, era o irmão mais velho do presidente, e ele não pôde ir ao enterro por causa de uma decisão que não foi das mais corajosas do Toffoli, enquanto era presidente do Supremo Tribunal Federal sob o governo Jair Bolsonaro. Agora, que o presidente quer que esse caso do Banco Master, da liquidação da operadora REAG, desça para a Justiça Federal Criminal, como é o natural, isso é fato, né? E ele tem agido nesse sentido dentro do esquadrinhamento institucional para que isso ocorra. E dentro desse esquadrinhamento institucional, ele marcou esse jantar, inclusive com a presença do ministro Fernando Haddad. Ele tem disponibilizado toda a institucionalidade do governo, né, para que o Supremo Tribunal Federal chegue à conclusão de que esse caso é o maior escândalo de fraude financeira bancária da história do país e que ele tem que ser apurado no seu juízo devido, seu juízo natural, que é a Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Boa, Lula. Não, eu concordo com a sua apuração, Lula. Eu acho que carregaram nas tintas aí essa suposta fala do Lula, pedindo para o cara sair praticamente, eu acho que ele não cometeria essa deselegância. É óbvio que ele não morre de amores pelo Toffoli. Já morreu um dia, quando o Lula é o responsável pela indicação do ministro Toffoli para o STF. Mas daí a cometer essa deselegância de sugerir que o cara peça para sair praticamente... Não, são poderes independentes. Você não vai cometer uma frase desse tipo. Aí, com todo respeito aos nossos colegas de outros veículos envolvidos nessa apuração, mas eu acho que aí é aquela carregada nas tintas para tentar mais audiência. Eu acho que o ICL... É o que nós chamávamos antigamente, né, Chico? É o que nós chamávamos de mão peluda. A mão peluda, exatamente. Ali a mão peluda vai dar uma esquentada braba para poder atrair, ainda mais agora, né? Que o título tem que ser... não é quente, não, é quente pelando, né? Para poder engajar. Para poder engajar, para poder ter audiência. Eu acho que o ICL tem que estar numa linha... assim, mais de acordo com o que se fala em Brasília, mais de acordo com uma negociação política institucional, tanto que pegue o modo como o ICL viu a nota do ministro Fachin e pegue o modo como, por exemplo, o Globo viu e leu a nota do ministro Fachin. Aqui no ICL você há de concordar que a gente defendeu muito que havia uma mensagem, um belo recado do Fachin ali na nota. Havia toda uma mensagem dizendo que esse caso deveria estar na primeira instância,
Tem ali na nota o movimento político de Brasília, que está tranquilamente empurrando esse caso para a primeira instância, mas daí o Toffoli pede para sair, aí já é demais. Pois é. E olha... Aí já é Capitão Nascimento demais para a parada. Aí não dá, né? Gente, vamos falar agora... Oi, Lula, você quer completar? Vai lá. Não, é porque o próprio ministro Fachin, como a gente disse na semana passada, Roberta, ele está se mexendo para construir um caminho mais natural e mais suave possível para essa descida. E o ministro Fachin, presidente do Supremo, foi ontem para San José da Costa Rica, aonde ele participou de um jantar que foi a posse do advogado pessoal do ministro Gilmar Mendes, né, o Rodrigo Mudrovich, é um advogado muito jovem aqui de Brasília, que tomou posse como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o ministro Fachin costurou, né, conversas com colegas de Supremo nessa ida para lá, inclusive com Gilmar Mendes e com Luiz Fux, né, para que na retomada do ano do Judiciário, na semana que vem, o discurso dele já aponte como um caminho natural essa descida do caso Master Reag para a Justiça Federal Criminal. Então, como o Lula comentou, ontem o Fachin jantou com Gilmar Mendes e também com Luiz Fux. Agora, hoje, gente, a Polícia Federal começou a ouvir depoimentos no inquérito sobre a conduta do banco pelo BRB. Hoje também o Estadão publicou uma entrevista em que o presidente do STF voltou a defender um código de conduta para os ministros. Chico, essa é uma pauta importante, mas ela não resolve o nosso problema de agora. Certo? O código ou o manual de conduta. Não, até porque são casos já em andamento, né? Eu acho que não. O manual não seria aplicado agora no meio do caso Master, nem em outros casos que estivessem rolando agora. Mas dá uma arrumada na coisa, né? E fica transparente ali para a sociedade o que é que pode e o que não pode. É importante, né, Lula? Porque muitas condutas não são ilegais, mas são imorais, né? Não, exatamente. O Código de Conduta é o legado que o ministro Fachin quer deixar no Supremo Tribunal Federal da sua passagem pela presidência do STF. E ele está inteiramente focado nisso. Houve uma contribuição fundamental do Conselho Federal da OAB, de juristas, sobretudo ligados à Universidade de São Paulo, para que esse código saia do papel, e de ex-presidentes do Supremo, como o ministro César Peluso, o ministro Luiz Roberto Barroso, Celso de Mello, né? Eles fizeram um rascunho desse código de conduta que vai muito na linha, Roberta, Chico, de impedir essas caravanas holiday, né, de ministros do Supremo que vão para o exterior a pretexto de discutir o Brasil lá fora, em voos que muitas vezes são pagos por empresários, né, empresários que têm contenciosos nos tribunais superiores, e há converscotes também pagos por escritórios de advocacia e por empresas de comunicação da mídia tradicional, e que torna tudo na verdade, um piquenique de lobby, né? Um piquenique de lobistas. E é claro, é evidente que isso não está correto. É evidente que precisa de um freio de arrumação. E será muito interessante para o país, para as instituições, que o ministro Fachin consiga deixar esse legado. Não, sem dúvida. Agora, Roberta, eu quero te falar sobre esses depoimentos que você falou mais cedo que iriam ocorrer do caso Master Reag. Porque 2 depoentes faltaram, né? 2 depoentes deixaram de vir aqui ao Supremo Tribunal Federal prestar depoimento. São o empresário Henrique Pereto e o contador dele, o consultor da empresa dele, que se chama Tirreno, né? Que é Luiz Felipe Seixas Maia. Eles deixaram de vir aqui, eles estão ligados a uma fraude
ocorrida na contabilidade das operações de falsa aquisição do Banco Master pelo BRB, o Banco Regional de Brasília, né? E essa consultoria Tirreno, ela foi criada com um capital social de 100 reais, 100 unidades de real, e no dia seguinte ela pegou um empréstimo de 30 milhões de reais, houve um aumento de capital e ela se tornou uma das fiadoras dessa operação fraudulenta de tentativa de aquisição do Master pelo BRB. Então eles não vieram depor, eles terão que depor, porque eles estão convocados e uma nova convocação será inclusive explicitado que eles podem ser conduzidos coercitivamente para esse depoimento no Supremo Tribunal Federal. Chico, porque a pergunta que fica é, Banco BRB, você sabia da real situação do Banco Master? A ponto de querer investir, a ponto de querer comprar? Né? Porque essas pessoas são técnicas, elas assim, obviamente que elas deviam saber o que estava acontecendo. Quando eu vou comprar qualquer coisa, eu vou entender que produto é esse, que material é esse, o prazo de validade é normal em qualquer compra. Ainda mais numa compra. Você vai ter que colocar na mesa ali as planilhas, Ver né? se vale a pena. E o outro vai dizer, olha, isso é roubada. Ou então, é o que parece, né? Monta-se uma operação política, no caso sob o comando do Ibanez, governador de Brasília, monta-se uma operação política para salvar um banco podre com o dinheiro público, que é o caso do BRB. É outra possibilidade, né, Lula? Exatamente. E o BRB, ele está pela bola 7 desde a semana passada, né? Ele exauriu a sua capacidade de maquiar os números, né? E de fingir saúde contábil para o Banco Central. O Banco Central, na semana passada, determinou que o BRB arrume em qualquer lugar 2,6 bilhões de reais, que pode subir para 3 bilhões de reais esta semana, com algum eventual sócio capitalista que queira capitalizar o banco. Mas não surgiu ninguém ainda para fazer essa operação de capitalização. E o BRB está dizendo que tem 3 saídas. Criar um fundo imobiliário nesse valor de 3 bilhões de reais, colocar todos os imóveis do governo do Distrito Federal nesse fundo imobiliário e sair para vender cotas desse fundo no mercado financeiro. Mas o problema é que o próprio GDF, ele não paga os aluguéis que ele tem hoje em imóveis que não são do governo do Distrito Federal. Ele dá calote no mercado. Então esse fundo imobiliário, ele certamente não terá credibilidade se for o mercado buscar cotistas. A outra possibilidade é se tirar 3 bilhões de reais do Tesouro do Distrito Federal para injetar no BRB. Mas este é um ano eleitoral, onde há compromissos de aumento de salários, de alguns benefícios que têm que ser pagos, emendas parlamentares de deputados distritais que têm que ser pagas no volume de 65% que foi estabelecido pelo Congresso Nacional e imitado na Gaiola das Loucas, que é como a gente chama a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esse mesmo percentual foi imitado, então não há dinheiro sobrando para isso, né? O fato é, o Ibanez Rocha, neste ano derradeiro de seu segundo mandato, ele pode se converter no governador que efetivamente quebrou o Banco Regional de Brasília, que é um dos últimos remanescentes dos bancos públicos estaduais, né, no caso distrital, que o país tinha, um por estado, um por unidade da federação, até o Plano Real. Que loucura, Chico. Caramba, vai ficar para a história como o homem que quebrou o banco. E não tem dinheiro, porque ele não tem dinheiro para saúde lá, tem para atendimento básico de saúde
o governo do DF está sem condições de resolver isso. Transporte público deficitário no DF também, né? Vamos então, falar aqui. Não tem saída, né? Tem que ficar exposto a esse diagnóstico do governo dele, que é o cara que quebrou o banco. Nossa, que currículo, hein, Lula? Que currículo do Ibanez. Vamos trazer... Currículo não, ficha corrida. Ficha corrida, Roberto. Perfeita correção, perfeita correção. Deixa eu girar a pauta, gente, porque pelo menos 3 pessoas seguem internadas depois de serem atingidas por um raio durante um ato organizado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. Esse ato aconteceu ontem em Brasília. A manifestação, que terminou com 89 atendimentos no local, 47 encaminhados ao hospital e 11 pessoas gravemente feridas, foi classificada por políticos da base do governo como irresponsável. Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, disse que Nicolas brincou com a vida das pessoas e que a liberdade de expressão e manifestação política não autoriza colocar vidas em risco. O deputado disse também que vai entrar com uma representação na Polícia Federal para que sejam apuradas as responsabilidades do deputado Nicolas Ferreira e também dos organizadores da chamada Caminhada pela Liberdade. A deputada Erika Hilton, do PSOL, avaliou que Nicolas, diante da escolha entre proteger os apoiadores ou manter o timing político, optou por colocar pessoas em risco. Nicolas ignorou, os feridos durante o discurso após a caminhada que saiu de Minas Gerais para defender os golpistas e chegou em Brasília. Só depois ele disse que a imprensa não foi... Depois ele disse para a imprensa que não foi irresponsabilidade dele, nem falta de organização, tá? E o que aconteceu foi um incidente natural, gente. Sobre os feridos, hoje Nicolas se mantém caladinho nas redes sociais. Não se manifestou, assim, tá achando que a responsabilidade não é dele, né, Lula? Só pode. Olha, eu comecei o dia hoje no Desperta e eu até comentei com o Calejon que a gente estava sob um fog londrino, né? Estou encerrando a tarde, começando a noite, com esse céu de brigadeiro aqui, não o brigadeiro Garnier, né? Desculpa, o Garnier era almirante, mas um céu de brigadeiro aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, né? E o que Nicolas Ferreira, a irresponsabilidade do Nicolas Ferreira ontem foi em razão do histórico das tempestades de verão no Distrito Federal. Brasília, o Distrito Federal é um dos locais de maior incidência de raios em todo o mundo quando há tempestades de verão, né? Eles de fato caem. E ontem choveu, né, como diria Nelson Rodrigues, né, choveu como se fosse o 5º ato do Rigoletto, né, Chico? E choveu muito aqui em Brasília. Então, se ele tivesse responsabilidade sobre a condução daquele pessoal que estava caminhando com ele, ele teria que ter interrompido a caminhada naquele momento em que choveu canivetes, né, no Distrito Federal. Essa é a responsabilidade direta dele pelo ocorrido, né? Mas hoje, então, começamos o dia com esse fog londrino. A Manuela Borges entrou depois de mim aqui da Praça dos Três Poderes e disse que o ditado em Brasília é: quando a neblina baixa, depois o sol racha. E de fato, né, o Igor vai mostrar aqui para vocês, vai dar um passeio com a câmera para vocês verem que céu maravilhoso de fim de tarde, né, Igor? Aqui na Praça dos Três Poderes, e que se abriu sobre Brasília. E agora o Nicolas Ferreira vai ter que arcar com as responsabilidades dele em razão dessa maluquice de ter mantido a caminhada, né, na estrutura original, mesmo com a chuva forte, os raios caindo e nenhuma retaguarda de atendimento médico ao ato, que era um ato chamado para subverter a ordem, né, e tentar desfazer um ato jurídico perfeito,
que é a sentença condenatória do golpista Jair Bolsonaro. Completa irresponsabilidade com as vidas dos seus apoiadores, Sim. inclusive. E a coisa mais fácil, assim, é você entender isso perante a lei. Assim, cabe ao organizador de um evento como o de ontem responsabilidade civil e criminal. Se eu banco essa parada, se eu sou o organizador e um raio, Deus me livre, mata uma pessoa dessa, Sim. quem é o responsável? E eu acho que é essa que tem que ser a nossa crítica e o nosso entendimento desse ato de ontem. Que foi também muito estranho na chegada de Brasília, né? A chegada dessa caminhada em Brasília, ela resgata todo o modus operandi do 8 de janeiro. Aí aparece não sei quantos mil ônibus de Goiás, aparece gente do Ceará, que eu conheço, gente que estava lá, aparece uma espontaneidade, com todas as aspas, que só o 8 de janeiro teve igual. Então, a chegada de ontem em Brasília, ela é suspeitíssima, porque tem um estouro de boiada ali, de ônibus e etc. Quem estava financiando essa parada? Boa pergunta. O agro, de novo, de Goiás. Então, a chegada é outra. Uma coisa é a caminhada, que também coloca as pessoas em risco, Isso, etc. da estrada sem o mínimo aparato ali da Polícia Rodoviária Federal, enfim. Tem esse componente, coloca as pessoas em risco, mas até então não era nada golpista. Estava indo e não estava atrapalhando nada e vamos embora. Mas a chegada em Brasília, ela repete o 8 de janeiro. Com estrutura, com ônibus. O Chico, repete, e outra coisa, e o ministro Alexandre de Moraes aprendeu com a história, né? Porque na sexta-feira ele deu uma canetada mandando que fosse desfeito o início de um acampamento golpista na região da Papuda, né? Justamente na via de acesso que dava da entrada da Papudinha, aonde está cumprindo pena o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então esse acampamento ele poderia ser, teoricamente, o PIN, né? O PIN colocado para que houvesse a convergência dessa turba que estava acompanhando o Nicolas Ferreira ontem. Perfeito. Que perigo durante e o encerramento também, né? Assim, protestos, manifestações, todo mundo tem ali o seu direito, né, democrático de fazer e tal, mas, de fato, vidas em jogo é algo muito sério. Muitas pessoas idosas ali, inclusive nas que foram atingidas pelo raio, né? Complicado. Luiz Costa Pinto, obrigada, viu? E bom fim de tarde, bom pôr do sol aí em Brasília. Obrigado a você, Chico, e vou aqui ficar esses dias tentando substituir à altura a Elô Vilela. Agora quero contar para vocês que a gente estava montando aqui esse set e aí já me disseram, tá, que a Elô, né, como ela é um pouco mais baixa do que eu, a Elô tem que subir no banquinho para fazer essas imagens. Então, aqui já passo um bastidor para vocês de posicionamento. Muito bom, Lula. Quem nunca subiu no banquinho para fazer uma passagem? Quem nunca? Pois é. Tá bom. Porque eu nunca fiz passagem. Bom demais, Lula. Beijo, Lula. Bom de tarde, bom pôr do sol para você. Até amanhã. Aproveita o crepúsculo. Outro. Até logo. Tchau. Tchau. Olha, gente, o ano acabou de começar e o clima de incerteza já domina os mercados globais, né? Diante de conflitos internacionais, talvez acabe a guerra da Ucrânia, Gaza continua em guerra, enfim. Tantos escândalos financeiros, tivemos ali das lojas americanas, agora do Banco Master, enfim, são escândalos que vão pipocando por aí. Por isso é muito importante você saber onde é que você vai investir o seu dinheiro, pensando num futuro aí um pouquinho mais seguro, né? Por isso que eu tenho um convite imperdível e muito especial para você. Vem aí o Mapa da Mina 2026 com o Eduardo Moreira. Esse é o maior evento para quem quer investir. Investir com conhecimento, investir é sempre um risco. Mas quando você tem previsões, te ajuda a correr um risco um pouco menor, tá? Essa é uma aula gratuita, então aproveite.
Tem Edu Moreira apresentando todas as suas previsões para o dólar, para os juros, para as principais bolsas do mundo. Falamos aí em fundos imobiliários, para você saber se fundos imobiliários... eu tenho medo de fundos imobiliários. Mas o Edu vai explicar direitinho para você, tá? Porque enquanto o mercado segue errando previsões, o Mapa da Mina é o único evento que acerta todas as previsões há anos, tá bom? Então, se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum. Vai ser no dia 29 de janeiro, que é quinta-feira agora, às 8 horas da noite, tá bom? Essa é a sua chance de começar o ano bem informado para entender os rumos da economia de 2026. Todos os dias a gente está com a Débora Maganha aqui na nossa grade. Informação é muito importante, né? Porque imagina o quanto pipocou de coisas em relação ao Banco Master. Aos pouquinhos ia saindo aqui, acolá, como é que paga um CDB dessa altura toda, o céu é o limite, como é que pode isso? Olha no que acabou dando, né? Pois é. Então, a informação é a coisa mais preciosa. Bitcoin, o Eduardo sempre... Quando ele escuta essa palavra, ele já... Então, tem que ter cuidado, tem que ter informação. É verdade. Para você que é aposentado, também é importante saber onde coloca o seu dinheiro. Quantos aposentados não perderam dinheiro agora no Banco Master? Exatamente. Hoje eu vi uma conta do Edu no N1, na nossa primeira edição, tem 11 milhões de pessoas nesse rolo. Não é pouca gente, não. É um país da Europa. Juntando o Will Bank lá, o Banco Moderninho, amarelo, com o Master, 11 milhões de pessoas envolvidas nessa bagaça. Isso é muita gente. Com dinheiro em risco. É bom saber onde colocar a sua economia do final do mês, tá bom? Para garantir um futuro um pouquinho mais tranquilo, mesmo em momentos de turbulência. Fica a dica. Quinta agora. Corra lá e faça a sua inscrição, tá bom? Vou chamar agora nosso colega Jamil Chad, o nosso N2. Já vou desejar uma boa noite para você. Jamil, seja bem-vindo. Obrigado, Roberta. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês. Boa noite, querido. Vamos lá, Jamil, porque o presidente Lula ligou para o presidente estadunidense, o Donald Trump, e sugeriu que o Conselho da Paz se limite a tratar apenas da situação em Gaza. Vamos dar uma olhadinha num trecho da nota divulgada pelo Planalto. Bota na tela aqui, por favor. Olha lá. Ao comentar o convite formulado ao Brasil para que participe do Conselho da Paz, Lula propôs que o órgão apresentado pelos Estados Unidos se limite à questão de Gaza e preveja assento para a Palestina. Nesse contexto, reiterou a importância de uma reforma abrangente da Organização das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança. O presidente Lula também acertou a sua ida para Washington. Ele deve ir para a Casa Branca depois de uma agenda que ele tem na Ásia em fevereiro. Então vamos lá, Jamil, falar sobre o Conselho da Paz e depois o que você acha dessa visita do Lula a Washington. Vamos lá, Roberta. Em lugar, o presidente Lula, na verdade, a presidência, já vinha dizendo, já na semana passada, nós publicamos aqui, inclusive no fim de semana, publicamos matérias mostrando que o Conselho da Paz, da forma que está, não era satisfatório ao governo brasileiro. O governo brasileiro viu com muita hesitação, acompanhou a rejeição de outros países, Reino Unido, França, Alemanha, Noruega, Irlanda, vários países europeus dizendo não, muito obrigado, nós não faremos parte desse Conselho da Paz. Agora, o que queria o presidente Lula? Dizer um não e manter uma boa relação com Donald Trump. Porque pelo menos dois casos específicos de rejeição ao Conselho acabaram numa crise diplomática. Um deles foi o da França, que o Macron disse que não entraria, Donald Trump replicou dizendo que vai colocar uma tarifa de 200% sobre o vinho e a champanhe francesa se Macron não entrasse, ou seja, fez uma ameaça, não se concretizou, mas a ameaça aconteceu, ou seja, azedou ou piorou ainda mais a relação entre Estados Unidos e França. O outro foi, claro, o Canadá, que foi desconvidado depois que Donald Trump não gostou de algumas coisas que o primeiro-ministro do Canadá disse lá em Davos. Então, Lula queria evitar uma crise diplomática justamente num momento tão delicado para a América do Sul. O que fez o governo brasileiro? No lugar de dizer não, ele disse o seguinte: e se você modificar esse Conselho da Paz? Trump não vai modificar o Conselho da Paz. Na verdade, vai ser muito difícil que Trump modifique o estatuto do Conselho da Paz,
depois de já ter entrado em vigor. Ele já entrou em vigor, ele já foi fundado. Como é que você muda depois uma organização enquanto ela já existe? Claro que isso é possível, porque afinal de contas Donald Trump é o dono dessa instituição. Então, se ele quisesse, ele, claro, mudaria. Mas o governo brasileiro deu um golpe diplomático muito, eu diria, inteligente. Disse, claro, faço parte, desde que esse conselho se limite a tratar apenas de Gaza, ou seja, não seja um conselho para tratar de todas as guerras do mundo, de dar poder ou legitimidade à diplomacia de Donald Trump, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que convide os palestinos, a autoridade palestina, sabendo que Israel rejeita a participação da autoridade palestina no conselho. Então, o que o governo brasileiro fez com uma habilidade ímpar do Itamaraty é basicamente dizer não, mas de outro jeito. Olha, eu até entro, se vocês modificarem isso e aquilo ali, que tal? Sabendo que dificilmente essa mudança vai ser feita. Agora, tem um complemento dessa frase, Roberta, que é ali sim onde está o interesse do Brasil. O Brasil está dizendo, olha, que tal um Conselho da Paz só para Gaza? Muito bem, a gente queria um mandato só para Gaza, mas, enquanto isso, vamos lá reforçar a ONU, vamos lá reformar o Conselho de Segurança da ONU, vamos lá reforçar o multilateralismo. É ali que o governo brasileiro, obviamente, quer colocar as suas fichas. O governo brasileiro, nós demos essa matéria no ICL durante o fim de semana, o governo brasileiro quer uma espécie de refundação da ONU, porque está muito claro para o governo brasileiro que, claro, se você tem alguém como Donald Trump criando uma instituição paralela à ONU, o que está em risco neste momento é a própria existência da ONU. Então o governo brasileiro quer aproveitar essa ocasião para provocar outros países, para dizer, olha, se nós não nos mexermos, nós corremos o risco seríssimo de que a ONU tenha uma crise existencial ainda mais profunda. Então, o governo Lula faz esse movimento. Fala com Donald Trump, diz que gostaria de uma mudança no Conselho, mas aponta para o outro lado. Vamos voltar para a ONU? É isso. A gente falava na semana passada, né? Sim, o Brasil deve negar. Mas a dúvida era como? Que forma, que linguagem usar, né? Que linguagem seria mais aceitável ali para o outro lado? Aí jogou. Do que o sonoro não. Jogou da forma mais inteligente do mundo. Eu acho que atende muito a China, de alguma forma, reforça o reforço ali na ONU e não dá aquele não rotundo, indigesto, digamos assim. Sabe, aquele não de uma forma mais deselegante. Não, dá um não. Mas um não que mantém todo o diálogo com a Casa Branca, que é meio uma posição histórica do Brasil, né, Jamil? A velha posição do Brasil, exato, né? Exatamente. Na verdade, o governo brasileiro deu um não diplomático. Né? Ele não disse não, mas ele disse não. Né? Ele disse, basicamente, nessas condições eu não entro. Né? Mas ele não disse dessa forma. Ele disse, eu entro se nós modificarmos isso, aquilo e aquilo, sabendo que, por exemplo, no Estatuto do Conselho da Paz tem um item absolutamente fundamental que diz o seguinte, quem entrar não tem direito a fazer reservas. O que quer dizer isso? Se eu entrar para esse clube, não adianta eu falar, eu vou entrar para o clube, mas eu não aceito que na piscina eu possa ir só de shorts. Não, eu quero entrar de calça comprida também. Não pode. Se você entra para esse clube, você tem que aceitar todas as regras do clube. Está escrito isso no Estatuto do Conselho da Paz. Ou seja, não dá para você entrar e pedir uma negociação. Olha, eu estou entrando, mas que tal se a gente modificar isso, modificar aquilo, construir um novo prédio ali, fazer uma nova entrada, deixar não sei quantos convidados. Não. Ou você aceita o pacote inteiro que foi feito pela Casa Branca, ou você não entra. Então o governo brasileiro deu esse drible, que é bastante impressionante, porque, claro, todos nós sabíamos que a intenção do governo brasileiro era de não aderir, mas ficava a dúvida, como o Chico falou, de que forma diremos não? Nós não dissemos não da forma nem arrogante, nem da forma, eu diria, mal criada, nós dissemos um não diplomático, mas foi um não.
Muito bom. E conseguiu manter na agenda a possibilidade de uma visita a Washington, né? Ficou marcado, pré-marcado. Ainda tem essa segunda etapa, Jamil. Você acha que o Brasil ainda corre o risco de passar vergonha ali na Sala Oval ou não? Ou você descartaria? Olha, Roberta, obviamente essa reunião, esse encontro vai ser mais do que preparado, né? Porque obviamente nós temos ali é um local de risco, sem dúvida nenhuma. Nós já vimos cenas absolutamente espantosas em termos diplomáticos, com Zelensky, com o presidente da África do Sul, né? Até com o Merz, com o chanceler da Alemanha, cenas absolutamente chocantes. Então, não seria, eu diria, impossível pensar num cenário desse. Agora, o governo brasileiro trabalha e vem trabalhando já ao longo de vários meses para evitar uma arapuca. Essa é, inclusive, a palavra utilizada. Evitar que o Salão Oval se transforme numa arapuca para o presidente Lula. Então, vamos ver de que forma isso vai ser organizado, vamos ver de que forma a imprensa vai ser organizada, porque, claro, aquilo ali tudo é absolutamente conveniente para quem? Para o dono do Salão Oval. Ele que coloca as regras, ele que diz quem entra, ele que diz quem não entra, afinal, é um anfitrião. Então, tudo isso, obviamente, vai ser muito trabalhado pelas diplomacias, claro, para evitar que o presidente Lula seja colocado numa arapuca como outros foram colocados. Certa vez eu perguntei para o assessor especial da presidência, o Celso Amorim, embaixador, se eles não temiam uma situação como essa. Ele disse que ninguém engana o presidente Lula. Não sei se essa confiança pode ser adotada de uma forma tão enfática assim em relação a Donald Trump. Por isso, muita preparação. Esse encontro vai envolver muita preparação. O cara é imprevisível, né, Chico? A verdade é essa. Não, confiar, né? Não dá para confiar totalmente, de forma alguma. E ele, assim, pelo menos no começo dos encontros com chefes de estados, o Trump sempre encontrava uma forma de humilhar, até, por exemplo, quando ele coloca líderes da Europa um pouco abaixo dele, ele meio como professor sentado ali numa mesa, e eles como se estivessem na escolinha do professor Trump. Há toda uma estratégia de linguagem do Trump, da Casa Branca, para passar essas lições de humilhação, digamos assim. E olha, gente, ainda falando... Vai lá, Jamil. Roberto, perdão, não só nessas ocasiões. Quando o Trump veio aqui para a Suíça na semana passada, para Davos, ele humilhou os suíços na casa dos suíços. Ele em Davos, claro, para nós essa parte do discurso não tinha interesse nenhum, mas ele humilhou os suíços, disse basicamente que para os suíços aquilo ali é um país pequeno, não tem interesse nenhum, etc., na casa dos suíços. Então, por isso que, claro, tudo isso envolve muita preparação e, claro, muita, eu diria mais do que preparação, muitas imunidades, muitas vacinas a serem tomadas antes desse encontro acontecer. Agora, Jamil, a gente viu aí na sua coluna no site iclnoticias.com.br, no site não, no super site ICL Notícias, que existe um mal-estar sobre a Copa de 2026, né? Porque ela vai ser realizada nos Estados Unidos, no Canadá e também no México. Você está contando que chefes de 20 federações de futebol da Europa, eles se reuniram discretamente na Hungria na semana passada para ressaltar a preocupação sobre o desejo de Trump de anexar a Groenlândia. A reunião veio a público quando o vice-presidente da Federação Alemã de Futebol, ele disse que chegou o momento para um possível boicote à Copa do Mundo de 2026. É bom lembrar, gente, que dos 104 jogos da Copa do Mundo, 78 serão realizados nos Estados Unidos. Devem ser realizados, vou dizer assim já, Jamil. Que tal? Esse é um tema que obviamente vai percorrer aí os próximos meses. É uma Copa do Mundo extremamente, eu diria, emblemática por vários motivos, mas talvez um dos principais dela era o fato de que ela aconteceria em 3 países que durante o torneio, de alguma certa forma, criariam pontes entre eles, Chico, imagine só. Agora nós estamos, obviamente, com um governo que fala e implementa muros, deportações, agressões, mortes, retiradas de direitos e, acima de tudo, a desumanização
do outro. Muitos desses outros, obviamente, participantes da Copa do Mundo. Agora, enquanto esse outro, Chico, Roberta, era um outro lá na África, lá na América Latina, ou lá em algum lugar da Ásia, para os europeus, olha, tanto faz. Se um presidente na América do Sul era sequestrado na sua capital, levado para os Estados Unidos, e vida que segue, para os europeus estava tudo em ordem. Mudou quando eles mesmos entenderam que eles também são uma espécie de quintal dos Estados Unidos. A gente achava que era só América Latina, né, Roberta, né, Chico? Sim. Os europeus estão descobrindo que eles também, no fundo, fazem parte de um grande quintal do que os americanos acreditam que seja o Ocidente. E aí, quando o governo americano fala, eu quero a Groenlândia, passa ela para cá, ou eu invado, ou eu compro, eu tomo, etc., os europeus se sentiram extremamente chocados, extremamente traídos. Por exemplo, calma aí, isso é o que os americanos fazem no resto do mundo, é porque agora é com vocês. Mas sempre aconteceu, e vocês, olha, silêncio absoluto, inclusive quando foi com Maduro. Mas agora é com vocês, então as federações, claro, todo mundo extremamente preocupado sobre o que vai ser da relação entre Europa e Estados Unidos. E aí chegamos na Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo que, claro, vai ser o centro das atenções, e os europeus agora já pensando qual será a estratégia a ser adotada caso a Groenlândia, de fato, passe para as mãos dos Estados Unidos, ou que essa pressão seja insuportável e que, de alguma forma, isso acabe acontecendo. Então, a primeira reunião, que era para ser mantida em silêncio total, aconteceu na Hungria, justamente entre as federações de futebol da Alemanha, para discutir uma posição conjunta. Não necessariamente seria um boicote total, não vou para a Copa, mas chegar na Copa, por exemplo, com um emblema na camisa, com algo em relação a um protesto em relação ao governo americano. Não há nenhuma definição por enquanto, mas, como disse o vice-presidente da Federação Alemã de Futebol, a hora chegou. A hora chegou, porque, claro, bateu no pescoço aqui dos europeus. E aí eles entenderam como funciona o poder americano pelo mundo. Pois é. Agora, Chico, eu tenho algumas fontes na FIFA e eu soube que, de fato, eles estão bem preocupados. Sim. Inclusive, já começam a se organizar para tratar da comunicação da Copa do Mundo antecipadamente, contratando influenciadores no mundo todo, influenciadores de peso. Para tentar amaciar esse clima, né? Melhorar o clima. Faz todo o sentido do mundo. Tem crescido muito. Já me ouvi, inclusive, o Joseph Blatter dizendo que não aconselharia. O Blatter é ex-presidente da FIFA, dizendo que não aconselharia uma pessoa ali na sua sanidade, em plena sanidade, a ir para um jogo de futebol nos Estados Unidos durante a Copa. Ele já antevendo os conflitos com os latinos, com os possíveis deportados e etc. Então, Roberto, a sua informação com que o Jamil traz e com que a gente tem visto é algo que está no horizonte mesmo, não ter Copa. Tá. Olha, Chico, é impressionante, porque vamos trazer alguns dados reais, né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o que aconteceu? A FIFA e a UEFA se uniram para banir a seleção, basicamente, da Rússia e todas as equipes de futebol da Rússia de todos os torneios internacionais. Então, o Spartak, todos os times russos foram banidos da Champions, da UEFA, de todos os torneios. E a seleção russa não foi para a Copa do Mundo, não foi para a Euro, não foi para absolutamente nada. Isso porque ela invadiu a Ucrânia. Mas calma aí. E o sequestro de um presidente? Ou não? Não, isso é diferente. Né? Aí estamos falando de uma outra coisa. Né? Claro, é uma hipocrisia gigantesca, óbvio. E eles se dão conta disso agora. E agora, claro, é um território europeu que pode estar ameaçado por Donald Trump. E aí vem com esse papo de que, de repente, nós podemos rever tudo isso. O fato é que o mal-estar está estabelecido. Ele está absolutamente estabelecido. Eu, sinceramente, acredito que isso vai ter muito
eu diria, muita polêmica aí nos próximos meses, e tem um elemento central, né? A FIFA que já avisou a todas as federações que quem, obviamente, for pelo caminho do boicote ou de protesto vai ser punido. Ou seja, a FIFA, obviamente, tentando defender o seu evento lá com Donald Trump. Não por acaso, né, Roberto, a gente viu o Gianni Infantino criando um troféu da paz para Donald Trump. Entre tantos momentos vergonhosos da FIFA na história, esse está no top 10. Eu acho que disputa campeonato esse evento. Total, Jamil. Agora, acho que é porque ele não sabia que a Maria Corina ia dividir o prêmio Nobel logo depois. Se ele soubesse, não tinha, né, gastado esse prêmio dele. Agora ele ficou com 1,5 prêmio. 1,5, não é suficiente. Ele tem a FIFA e meio prêmio Nobel, então tá bem. Agora, Roberto... Mas sabe qual é a piada aqui? Por favor. Sabe qual é a piada aqui, né, que fazem? A piada é que depois da FIFA dar o prêmio da paz para Donald Trump, o Nobel vai escolher o campeão da Copa do Mundo. Muito bom. Muito bom. Agora imagina, Roberto, do ponto de vista do torcedor ali, animado com o futebol, aqui no Brasil tem uma certa grana, porque vai ser uma Copa muito cara, nos Estados Unidos e tal. Imagina o ânimo dessa pessoa vendo a confusão instalada com clima de guerra civil nos Estados Unidos, vendo as deportações. Que ânimo essa pessoa, se for uma pessoa mais ou menos bem informada. Se não for informada, vai de todo jeito. Assim como vota na extrema-direita. Se não for informado, faz qualquer besteira. Mas imagina a condição desse torcedor que está preparando ali para levar um filho, uma filha. Para se divertir, tá indo para se divertir. Ele vê esse cenário dos Estados Unidos. Pô, ele vai comprar um pacotão ali? Eu não compraria. Eu ia para o México e para o Canadá, pularia os Estados Unidos. Eu faria esse roteiro. Exatamente, escolhi ali um jogo bom no México. Afinal, é nos Estados Unidos, enfim. Aí já tem todo um esquema. Olha, a verdade, né, Roberta, é que a Copa do Mundo é a celebração da humanidade. Né? Aquele esporte universal, aquele esporte que um chinês, um árabe, um latino-americano, um europeu, todo mundo entende, você não precisa nem narrar o jogo, e todos entendem, todos sabem a hora de se levantar na cadeira, gritar gol, xingar o juiz quando for o caso, todo mundo sabe exatamente o que fazer. É um momento absolutamente único quando você tem o planeta todo olhando para aquele jogo, para aquele torneio. É mágico, quem já foi sabe disso, o Chico conhece muito bem, eu já fui a 4 mundiais, é absolutamente mágico o que acontece com o planeta. Agora, você festejar a humanidade num local onde a política é de desumanização é muito forte. É muito impressionante a gente pensar que, claro, nós todos, de alguma forma, fazemos parte disso. Quando compramos uma camisa de futebol, quando levamos nosso filho para o campo, para o estádio, quando a gente comenta, etc. Futebol é isso, é conexão, é muito amor, é afeto. Futebol é isso. Agora, ele vai ser também o palco de um líder autoritário que vai usar, que vai sequestrar a nossa emoção para tentar ganhar pontos políticos, para ganhar capital político doméstico e internacional. Quem estiver disposto a fazer isso, adiante. Eu estou falando das instituições. Isso é um trabalho, basicamente, para as instituições. Isso aqui, claro, você pode eventualmente fazer de forma individual, eu, você ou algum outro torcedor, mas isso é uma resposta institucional. Quando Hitler, em 1936, faz a Olimpíada, o debate era institucional. As federações nacionais de atletismo debatendo, devemos ou não devemos ir a Berlim em 1936. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, houve um voto na Federação de Atletismo dos Estados Unidos para decidir se os Estados Unidos participariam da Olimpíada ou não. E no voto foi muito apertado. Só por 3 votos de vantagem, ou sim, vamos dizer assim, vamos participar da Olimpíada de 36, venceu. E quando os Estados Unidos, quando a Federação de Atletismo dos Estados Unidos decide ir, aí o mundo todo também decide ir. E a Olimpíada de 36, até aquele momento, foi a Olimpíada com o maior número de participantes da história. Foi aquela Olimpíada.
mesmo com todas aquelas dúvidas. Então, é sim uma responsabilidade das instituições decidir se, obviamente, aquele local, aquele palco, é um palco adequado para o que vai acontecer. Agora, não vamos ser ingênuos aqui. Estão em jogo 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares, que é o que vai, obviamente, gerar a Copa do Mundo. Então, tem muita gente com muitas ambições que eu diria que vão muito além dos valores humanistas. Pois é. Agora, ainda falando das ofensivas do governo Trump, vamos ver a repercussão agora dos assassinatos de um civil estadunidense pelo ICE nesse fim de semana. O ex-presidente Barack Obama comentou o caso dizendo que a morte de Alex Pretty é um alerta para todos os estadunidenses e que muitos dos valores fundamentais do país estão cada vez mais sob ataque. O enfermeiro Alex Pretty, de 37 anos, ele foi assassinado com 10 tiros disparados por um agente do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, depois de ter sido imobilizado por 7 agentes. Ele participava de um protesto contra a violência praticada pelos agentes do ICE contra imigrantes. O caso aconteceu em Minneapolis, mais um em Minneapolis, mesma cidade onde Renee Nicole Good foi morta a tiros, também por um agente do ICE. Bom, o Departamento de Segurança Interna deu uma versão dizendo que o enfermeiro estava armado com uma pistola semiautomática e teria reagido de forma violenta contra os agentes. No entanto, olha, como é bom termos vídeos. De novo, né? As imagens mostram que Alex carregava um celular e não uma arma nas mãos. Agora, Jamil, quando o presidente Trump, durante a campanha, falou, né, que iria fazer uma grande ofensiva contra os imigrantes ilegais, isso não incluía os estadunidenses no pacote, né? Há um risco muito grande, assim, talvez ele dê sorte ou esteja dando sorte, que o clima, né, a gente viu imagens de Nova York, a gente viu que o frio está realmente muito rigoroso e muito intenso. Agora, talvez se melhore o clima e o ICE continue a matar os cidadãos, essa história pode ficar muito maior, não pode, não? Pode, Roberta, pode sim, porque vamos colocar aqui os números e vamos sair, vamos assim, do grupo de americanos brancos. Por que eu estou dizendo isso? Porque além desses 2 americanos brancos que foram mortos, outros 5 imigrantes, na verdade 5 imigrantes, foram mortos sob a custódia do ICE em 2026. Ou seja, nós não completamos um mês, e nós já temos 5 mortos, além desses 2 americanos. Em 2025, como foi? Outros 30 mortos sob custódia do ICE. Então, claro, quando é um deles, há uma comoção gigantesca. Enquanto eram os latinos morrendo na mão do ICE, eu não vi nada disso acontecendo nessa magnitude. Mas ok, antes tarde do que nunca. Então, que bom que há esse despertar, essa conscientização cada vez maior da população americana de que não ia parar, e você tem toda a razão, Roberto, não para no imigrante, para em qualquer um que possa significar algum tipo de ameaça àquela ideologia, àquele Estado autoritário. Então, é muito importante o que nós estamos vendo por conta dessa, eu diria, de ter cruzado essa linha. Enquanto eram os imigrantes que estavam morrendo, enquanto eram os estrangeiros que estavam morrendo, sim, havia algum tipo de comoção, etc., mas nada em comparação ao que está acontecendo agora. Porque agora, insisto, são homens, como é que Chico, de bem, né? Sim, ou seja, cidadão de bem. Cidadão de bem, absolutamente legalizado, não só legalizado, nascido naquele país, brancos, ou seja, um deles, e aí o choque é muito grande para uma sociedade que sim, Roberta, pensou que só ia acontecer com os outros. Mas sabe o que eu aprendi neste 1 ano que eu passei nos Estados Unidos? Quando a autoridade máxima autoriza o ódio, quando a autoridade máxima diz que os outros devem ser desumanizados e eles não têm direito a ter direitos, todos se transformam em outros. Qualquer um
passa a ser o outro quando não é conveniente. Qualquer um. E aí, mas são só os latinos? Não, qualquer um. Existem vários vídeos por aí mostrando, inclusive, umas cenas hilárias de tão tristes, no fundo, Chico, de indígenas, indígenas americanos, que são presos pelo ICE, e eles falam, não, nós estamos aqui antes do que vocês, hein? Nós chegamos aqui antes, né? Ou seja, a população nativa, os natives, né, americanos, sendo presos porque o ICE sequer consegue distinguir o que é um nativo americano do que é um latino. Então aí aparece um latino, vamos lá, a gente pega. E esses camaradas dizendo, não, nossas famílias estão aqui antes de vocês chegarem, na verdade vocês roubaram as nossas terras. Então tem vídeos de todo esse tipo. Agora, Roberta, isso que você trouxe da narrativa do governo de Donald Trump, né? De dizer, olha, o que vocês estão vendo não é o que vocês estão vendo. O que vocês, né, os fatos, né, por favor, não se apeguem aos fatos, escutem só a mim. Se a gente voltar em George Orwell, em 1984, ele tem uma frase que diz o seguinte, olha que impressionante a frase do livro: o partido disse para você rejeitar evidências de seus olhos e ouvidos. Foi o comando final e mais essencial deles. Vou repetir essa frase do livro 1984, do George Orwell. O partido disse para você rejeitar as evidências de seus olhos e ouvidos. Foi o comando final e mais essencial deles. Ou seja, um regime autoritário, ele só pode existir se ele também convence uma parcela da população a negar os fatos. E esse é o comando final. Olha só que impressionante que é George Orwell, né? E é fato. Se você conseguir criar esse como comando final, de você simplesmente ignorar os fatos, você tem alguma chance, obviamente, de controlar aquelas mentes, aquela consciência, aquela sociedade. Mas o nosso trabalho, né, Roberto, né, Chico, é mostrar os fatos, é abrir os ouvidos, é absolutamente nos ater aos fatos e tentar, de alguma forma, fazer uma revolução dos fatos, de recolocar os fatos no centro do debate. Eu acho que é isso que nós fazemos aqui no ICL. Agora, Chico, 10 tiros é execução, Chico. Execução não, e a sequência de toda a imagem provou, né? Não tem narrativa da Casa Branca que se segure, não se segurou. Que o policial já havia tirado a arma, não tinha arma, e foi execução. Então não teve como segurar essa versão da porta-voz da Casa Branca, não segurou. Ainda chamou o Alex de terrorista. Sim. Até se provar que era um sujeito, como a direita chama aqui no Brasil, cidadão de bem, trabalha no hospital, cuida da vida, respeita pai, mãe, toda aquela cartilha, né, da direita, até provar isso, ninguém acreditava, preferia acreditar no Donald Trump. Pois é. E aí, Jamil, assim, o resultado é uma insegurança para todo mundo, assim, ninguém se salva dessa insegurança, desse clima de ser perseguido. Olha, eu estava conversando com um amigo americano que mora em Washington, amigo de muitos anos, já foi jornalista, etc. Ele estava falando, olha, Jamil, aqui nós somos um país que tem um dos princípios, vamos dizer assim, fundamentais da vida, é que você não precisa andar com documentos. Eu não preciso apresentar documentos para a polícia. A polícia não pode exigir de mim um documento. Não há essa história que nós temos, né, Chico? Sempre levar o RG no bolso, etc. Não há. E que isso mudou. E que tem americano hoje saindo à rua, falando, não, preciso levar minha carteira de identidade, porque eu preciso provar que eu sou americano, porque eu preciso provar que eu sou daqui. Que isso é um episódio muito pequeno, né? Não tem, eu diria, uma transcendência para além puxa, vou levar minha carteira comigo. Mas olha o que significa. Significa que a pessoa que está saindo à rua, ela está preocupada
em se defender de alguma forma do quê? Da arbitrariedade. E essa é uma história, essa é a história, por exemplo, do agente secreto do filme. O que tem ali naquele filme, além do brilhantismo daqueles atores e atrizes todos? Arbitrariedade. Num regime autoritário, a regra é a do sujeito que está na tua frente naquele momento. Se ele vai pedir uma caixinha para o final do ano, se ele vai ver se o extintor do carro... eu estou dando spoiler aqui do filme, né? Não deveria. Mas, enfim, se você vai poder abusar do teu poder para ter algum tipo de vantagem ou para implementar uma ideologia racista e xenófoba. Então, um americano que hoje tenha que sair com seus documentos no bolso é, sim, uma revolução, uma pequena revolução, um pequeno abalo na vida dos americanos, sem dúvida nenhuma. Eu estava falando com um amigo meu que existem os grupos de WhatsApp também, né? Só que com essa história do ICE, quando pipoca a mensagem no grupo de WhatsApp ali da região, do condado, diz que é um desespero, Chico. Assim, com as pessoas, com os familiares. Se proteger, né? Liga para a mãe, liga para a tia, assim... É um clima muito difícil. Até para saber se levaram algum ou se atiraram no outro. Tá indo para aí, presta atenção. Assim, como é que as pessoas vivem dessa maneira? Né? Por isso... Roberta, essa é fundamental. Como que as pessoas vivem de maneira. Uma das estratégias do governo de Donald Trump é criar um clima de terror tão absurdo, um clima de angústia tão grande, que aqueles que estejam em dúvida, será que eu fico, será que eu volto, será que eu fico? Eu volto. Então, é o que eles chamam da autodeportação, que custa muito mais barato, inclusive, para o governo americano, porque não envolve operação policial, não envolve o centro de detenção, transporte, processo, etc., o avião. Não, a pessoa volta porque ela não é uma criminosa. Uhum. O único crime que ela cometeu foi procurar uma vida melhor. É o único crime, né, de 99% desses imigrantes. Então, eu vou falar, mas calma aí, eu não preciso disso para a minha vida, não. Estou fora, volto para o meu país. Né? Então, eu conheço, inclusive, brasileiros que tomaram esse rumo porque disseram, não, eu não sou um criminoso, eu não preciso ficar me escondendo. Agora, tem outro detalhe também muito, que dá calafrios, na verdade, que é a história dos bairros desses condados, como você colocou, Roberto, de quando o ICE chega, além dos grupos de WhatsApp, tem esses americanos como o Alex, como a René Good, etc., que saem às ruas, não só para evitar o ICE de chegar, etc., mas saem às ruas gritando pelas ruas, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Então, até outro dia eu estava vendo um vídeo muito impressionante, alguém falando, isso aqui, daqui a 50 anos, esse som vai precisar fazer parte do Museu da História dos Estados Unidos em 2026. As pessoas, os americanos saindo às ruas e gritando, fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa, para avisar os imigrantes a não sair, os estrangeiros a não saírem de casa, porque pelo menos até agora o ICE não tinha o direito de entrar em casa. Agora, a expectativa é de que ele ganhe também a autorização para entrar nas casas das pessoas. Então, vai ser ainda mais dramático, essas imagens vão ser ainda mais dramáticas, porque vão ser portas sendo derrubadas e as pessoas sendo arrancadas das casas delas. A isca, aquelas crianças que foram usadas como isca, aquilo era simplesmente uma tentativa de tirar os pais de casa, porque nenhum pai vai ver o seu filho de 5 anos sendo levado pela polícia e não vai agir, né? Esse é o instinto absoluto de um pai e de uma mãe. Então, a criança é retida, não porque a criança importa, mas é para justamente fazer com que aquela família saia, e aí ela é presa. Né? Isso aconteceu com um brasileiro que eu entrevistei ainda quando estava nos Estados Unidos. Ele era mais velho, tinha 17 anos, mas fizeram exatamente esse cenário com ele, de prendê-lo, esperando que a família saísse para buscá-lo. E houve um momento ali de inteligência emocional de todos, ninguém saiu, o filho foi preso, mas depois foi solto, porque, afinal de contas, entre outras coisas, ele tinha nascido nos Estados Unidos. Enfim, toda uma história. Mas é uma história muito dramática que a gente está vivendo. Fazer a maior deportação da história, como prometeu Donald Trump, envolve não apenas uma operação, eu diria, policial, ela é uma operação
que desmonta muitos dos valores que eles, pelo menos, diziam que defendiam, né? A gente sabe que muito era hipocrisia, muito daquilo era hipocrisia, mas, pelo menos, estava na bandeira, no brasão, nos lemas, no hino nacional, etc. Agora fica difícil defender qualquer uma dessas, eu diria, dessas frases de efeito, né? Que situação, né, Chico? Não, o mito da maior democracia do mundo está minado diariamente. Ruindo. A cada cena dessa que a gente vê. Daí aquela nossa dúvida aqui outro dia, Jamil, no conselho editorial, de que chamar os Estados Unidos, o regime, o tirano, porque se aplica a tiranos de outros países, por que não ao Donald Trump, né? Sim. É difícil falar até em democracia, né, Chico? Sim. Também dos Estados Unidos. Que democracia é essa? Um governo por decreto? Que democracia se tem, está é essa? suspensa, né? Tá. Né? Complicado. A gente está revendo todos esses conceitos que foram importantes. Sem dúvida nenhuma... Perdão, Roberto, perdão. Vai lá. Eu acredito que talvez uma das definições é de ser uma democracia sitiada. Ela está sitiada neste momento, sem dúvida nenhuma. Outro dia, o ano passado, eu perguntei pro professor Levitsky, pro Steve Levitsky, que é o autor daquele livro Como Morrem as Democracias, porque eu fui falar com ele, ele falava, não, porque nesse governo autoritário, nesse presidente autoritário, e ele falava com uma frequência muito grande. Em um momento eu parei, ele falei, professor, desculpa. Claro, era uma provocação, mas eu falei, professor, desculpa, por que o senhor chama Donald Trump de líder autoritário? Aí ele me virou para mim e falou, o que mais ele precisa fazer para a gente chamar ele de líder autoritário? Eu falei, é verdade, está dito, né? O que mais ele precisa fazer? Ele tem uma história, eu acho que eu já contei aqui, mas perdão, porque é uma história muito boa. Ele é casado com uma peruana, né, o Steve Levitsky. E na juventude deles, eles passaram um tempo no Peru de Fujimori. Sim. Né? E ele diz que todos os finais de dia na casa dele, em Boston, em Boston, quando eles estão vendo notícias, etc., um vira para o outro e sempre tem um comentário. Nem Fujimori faria isso. Mas é isso mesmo, nem o velho Fujimori. Exatamente. Agora, Jamil, vou trazer aqui uma outra coluna sua, que também está lá no nosso site, clnoticias.com.br, que diz que o governo de Trump vem falando abertamente em retomar a supremacia militar sobre a América Latina. Jamil, essa mensagem faz parte da estratégia de defesa nacional divulgada pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos num documento de cerca de 30 páginas. A gente separou um trecho aqui do documento. Vamos ler juntos, porque ela aponta alguns caminhos. Vamos lá. Defenderemos ativa e destemidamente os interesses da América em todo o hemisfério ocidental. Garantiremos o acesso militar e comercial dos Estados Unidos a terrenos estratégicos, especialmente o Canal do Panamá, o Golfo da América, o Golfo do México e a Groenlândia. Forneceremos ao presidente Trump opções militares confiáveis para usar contra narcoterroristas onde quer que estejam. Fecha aspas no documento divulgado pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Isso me lembra aquela capa, né? Aquela foto do Donald Trump dizendo esse hemisfério é meu, não é isso? Sim. Acho que tá aqui, está na mesma toada aqui, no mesmo caminho. Na verdade é assim, né, Roberta? Aquelas capas, aquilo tudo ali é a parte, vamos dizer assim, pública, né? Para a opinião pública, é a propaganda, e aí no sentido original da palavra, propaganda de fato do regime. Mas para o regime, além da propaganda, ele precisa ter documentos, ele precisa construir uma posição. Obviamente, é uma máquina de guerra gigantesca, o Pentágono é absolutamente, um orçamento estrondoso, então ela precisa sim de orientações, de documentos, de guias, de bússolas, basicamente. E essa é a bússola do Pentágono, que nós publicamos no fim de semana. Foi publicado, na verdade, na sexta-feira, o documento, nós publicamos no fim de semana, e que traz justamente qual é a estratégia do Pentágono para o mundo todo, não é só para a América Latina. Mas o que é curioso é que
uma concentração enorme de atenção é dada, sim, à América Latina, com todos esses pontos que você trouxe. Há uma, eu diria, uma constatação óbvia dessa estratégia, que para o governo americano de Donald Trump, a fronteira americana serve para conter a imigração, mas ela não é o que contém a ofensiva militar americana. Só serve aquele muro e a fronteira americana só serve para impedir a entrada de pessoas. Mas se eu ver que o meu interesse estratégico está ameaçado na Terra do Fogo, do outro lado do continente, na Baía de Guanabara, na Foz do Amazonas, na Venezuela, no Equador ou no Chile, eu tenho o quase direito messiânico de atuar. Então, se você lê ali, não há nenhuma discussão sobre a soberania dos países da região. Nenhuma. Olha, puxa, mas aqui é uma região repleta de países soberanos. Não está escrito isso. Está escrito que essa região inteira é nossa região de defesa nacional. Não é pela estabilidade internacional, é pela nossa defesa. Então é muito, muito impressionante. Outro aspecto também muito importante desse documento é a China. E ali fica muito claro que o governo americano vê a China como a grande adversária, sem dúvida nenhuma, não é a Rússia, a grande adversária é a China, e eu diria, nessa disputa, a estratégia não é de confronto direto, é de contenção. Ou seja, você criar uma força de uma dimensão tão grande que, do outro lado, eles não ousariam, basicamente, cruzar a linha, fazer qualquer coisa que ameace os interesses americanos, porque, claro, do outro lado, a contenção seria impressionante. Então, nós estamos voltando, sim, à era dos impérios, a era que nós estamos atravessando é uma era absolutamente dramática em termos de transformação do cenário internacional. Pois é. Isso aí. Que loucura que estamos vivendo, Jamil, porque a gente, de fato, está desenhando, né? A gente não sabe onde é que isso vai dar. A gente está acompanhando essa história todos os dias, horrorizados. Roberto, o que mais me preocupa é que nós não fazemos parte do pessoal que foi chamado para desenhar. E que o desenho está sendo feito por outras pessoas e com impacto direto nas nossas vidas. A questão no nosso caso brasileiro, é saber quem entre nós está, eu diria, muito satisfeito com o desenho que está vindo de fora. Né? Quais são esses partidos entreguistas, esses partidos que estão dispostos a servir a esses que estão desenhando uma nova ordem internacional? É essa a discussão que nós temos que ter no Brasil. Né? Quem é que está fazendo parte de um desenho que não é nosso? Né? Quem é? A gente sabe quem são eles. Mas, enfim, fica aqui a dica para a gente refletir sobre esse desenho que nós vamos ter de enfrentar, mas não fazemos parte do tabuleiro ali de quem é que está desenhando tudo isso aí. Meramente impactados, Jamil, somos nós. Muito bom. Só. Obrigada, Só viu? isso, Um beijo para você. Bom trabalho por aí. Um beijo. Bom. Olha, tem coluna atrás de coluna do Jamil no nosso Meu site, Deus do céu, não. Bela cobertura. Muito bom. Olha, na sequência das reprises que reúnem as conversas mais marcantes de 2025, o Chico Pinheiro Entrevista de hoje recebe a ministra Simone Tebet. A Tebet construiu sua carreira entre o Legislativo e o Executivo, passando pelo Senado, pela presidência da Comissão de Constituição e Justiça, chegando à pasta de Planejamento e Orçamento do governo Lula. Dá uma olhadinha num trecho que a gente separou quando ela fala sobre as Big Techs. Vamos rever. Enquanto no mundo as sanções são econômicas, as sanções para nós são políticas, porque nós ousamos dizer, aqui não. Aqui nós estamos prontos para cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, das nossas mulheres. Nós não aceitamos misoginia, nós não aceitamos preconceito racial, nós não aceitamos o crime organizado dentro das redes sociais. Então, quando a gente fala de regular
Big Techs, redes sociais, eles vêm com o argumento que é restringir liberdade de expressão. Por quê? Porque as Big Techs, aqui eu não preciso avançar nessa história, né? Além de tudo, financiadores de campanha e é terra onde eles fazem, onde a extrema-direita consegue entrar. Por quê? Porque eles mentem, eles não têm responsabilidade nenhuma, então eles podem inventar e fazer o que quiser, né? Mas, enfim, acho que o Brasil, nesse ponto, está dando exemplo para o mundo de resistência, né? A gente só precisa continuar assim, resistência com equilíbrio, sem radicalismo, fazendo o que o presidente está dizendo. Olha, eu defendo a soberania do país, mas não vou sair da mesa de negociação. Eu nunca saí da mesa de negociação, é que eu não tenho com quem negociar. Muito bom. Não perca essa entrevista, então, coladinha no N2 às 7h, tá bom? E tem também o grupo de Zap do Chico. Acesse icl.com.br/Chico e aí você recebe o link da transmissão e também outros conteúdos exclusivos da turma do Chico. Do Chico Pinheiro. Muito bom. Muito bom, gente. A gente fala agora com o delegado Yasser Yassine. A gente vai tratar da cultura do punitivismo entre os brasileiros. Olá, delegado Yasser, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre políticas públicas, segurança pública, justiça. É sempre um prazer enorme. Bacana. Prazer nosso. Vai ser muito bom o nosso papo, porque vocês sabem, né, que o ICL encomendou a maior pesquisa nacional de opinião pública. Ela foi realizada com a Ágora Consultores, com quase 10 mil pessoas. E aí, um dos recortes, gente, mostra que a maioria dos brasileiros se incomoda tanto com a criminalidade que aceita até punir inocentes desde que os culpados paguem pelos seus crimes. Vamos dar uma olhadinha em alguns resultados. A gente separou 3 telas aqui, ó. A primeira é essa. Em um grupo de 10 pessoas, 9 são culpados de um crime grave e 1 é inocente. Mas você não sabe qual delas. O que é melhor? Aí nessa primeira tela eu já fico um pouco chocada, né? Porque 42% acham que devem punir as 10 pessoas para garantir a punição das 9. Mesmo cometendo uma injustiça com o inocente. 15% não punem de jeito nenhum, não punem ninguém para evitar injustiças. E 43% das pessoas responderam não sei. Assim, chama muita atenção. 43% dizem não sei e 42% querem punir todo mundo, mesmo que punam um inocente. Eu vou trazer a próxima tela, já passo para você. Ó. E se a punição para esses crimes fosse a morte? O que seria melhor? Olha isso. 51% acham que o melhor é não executar ninguém para evitar um erro, mesmo permitindo que 9 criminosos perigosos permaneçam vivos. Então, 51% não querem punir ninguém, 17% optam por executar as 10 pessoas, mesmo sabendo que estão matando um inocente, e 32% respondem não sei novamente. A última tela, já passo, delegado, só trazer aqui para a gente concluir. A pergunta é a seguinte: e se um dos 10 fosse seu filho ou filha, e você não soubesse se ele é inocente ou culpado, ou seja, se um deles fosse da sua família? 17% aceitariam a execução de todos. 55% preferiria não executar ninguém. E 28% dizem não sei. Eu fico de novo aqui muito atenta ao não sei. Muito alto, né? Muito alto, delegado? Muito alto. É muito interessante essa pesquisa, né? Agora, o que a gente tem que levar em consideração é que isso é inconstitucional, né? A gente não admite pena de morte no Brasil. E o que eu consigo enxergar olhando esses dados é que as pessoas elas passaram a desacreditar na punição das pessoas que cometem crimes. Então isso é um dado alarmante. E quando isso acontece, elas preferem até mesmo se sacrificar, né? Eu vejo que pelo resultado, punição, eles aceitam até que pessoas inocentes sejam punidas também. Mas isso a gente tem que ver que o nosso direito penal não permite esse tipo de situação. O que a gente tem que pensar é que
Que a polícia ela precisa de ter melhores meios de ferramentas, melhores investigações para que as pessoas passem, inclusive o judiciário, para que as pessoas passem a ter mais confiança na punição efetiva daquelas pessoas que praticaram crimes e não em todo mundo, né? Não, é uma loucura o resultado disso, né? Mas o delegado traz um detalhe muito importante. Olha, não vão brincar com isso, que é inconstitucional. A pesquisa é uma forma de refletir sobre o grau de punitivismo na cabeça das pessoas, mas não tem pena de morte no Brasil, né, delegado? Mas Isso, Chico, uma coisa interessante é o seguinte, se a gente for olhar os dados, a maior parte das pessoas que estão nos presídios, eles são reincidentes. Então, como que você vai sacrificar uma pessoa que é inocente se, na grande parte das vezes, a gente consegue pegar essa pessoa em um momento posterior? Então, não faz sentido a gente punir aquela pessoa inocente se, ao longo da trajetória criminosa daquela pessoa, a gente consegue pegar essa pessoa em um momento posterior. Existe até um jargão na polícia que a gente utiliza, que é assim, você ainda tem mais 10 anos para tirar, mais 20 anos para tirar. Você não precisa prender esse cara agora. Vai chegar a hora dele. Falar em reincidência, o que tivemos ontem, por exemplo, em Brasília, a chegada daquela caravana, ela repete exatamente o crime de 8 de janeiro, né? Com ônibus pago, a mesma coisa, né, delegado? É bem preocupante aquele tipo de movimento, porque a gente não consegue nem identificar uma pauta assim da direita, né? Caminhada para a liberdade. Liberdade do quê, né? E aí, com o passar do tempo, ele começou a colocar temas na caminhada. E isso é um ponto muito interessante, porque a gente da esquerda, nós que somos progressistas, eu me considero uma pessoa progressista, a gente tem pautas muito mais interessantes, como, por exemplo, o fim da escala 6x1, e nem por isso a gente consegue ter a mesma mobilização das pessoas que são de direita, né? Que saem no meio de um temporal, com claramente previsão de raio, no meio de uma chuva, para nada. E é isso, Chico. Muito bom. Não podemos negar um número considerável de apoiadores ali. Mais louco é isso. De ontem, embaixo de chuva, em Brasília. Delegado Yasser Yassine, muito obrigada, viu, por contribuir aqui com o nosso debate, nessa análise dessa pesquisa que traz aí para a gente entender melhor o que pensam os brasileiros. A gente tem muitos desdobramentos dessa pesquisa, né, Chico, internamente, também na nossa revista Liberta, enfim, a gente vai trazendo também nos nossos jornais. Obrigada e uma boa noite. Por nada, foi um prazer imenso, boa noite. Volte em breve, delegado. É isso, Chico, 9 em ponto. Vamos entregar? Opa, 7? 9 não. 9 não. Oh, 7. 9 eu ia. Ou fala 7 ou fala 19, né? 9 não. É isso aí, Robes. Obrigado, querida. Obrigada, querido Chico. Amanhã a gente se encontra aqui, hein? Às 5h30 da tarde, no ICL Notícias, segunda edição. Beijo, boa noite. Até lá. Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2021? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes, que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões. E a gente vai trabalhar muito para fazer boas previsões em 2026 também.